Bom, é isso aí, estamos de volta com mais um Papo nas Estrelas. Hoje a gente vai falar sobre o primeiro episódio de Obi-Wan Kenobi. Serão 6 episódios no total e então a gente vai falar sobre o primeiro. Os episódios não têm nome até onde eu sei, eu procurei na internet, então muito provavelmente serão só chamados de episódio de 1 a 6. Então vamos falar sobre esse primeiro episódio. A gente está em Tatooine, para variar, né? Star Wars tem que começar sempre em Tatooine e nós vemos um Obi-Wan já 10 anos depois, né, do episódio 6, depois do episódio 3, né, a revanche do Sith, né, então a gente tem essa história com o Luke e Leia com 10 anos de idade aí, né? E esse Obi-Wan recluso, esse Obi-Wan afastado de tudo, vendo o Luke crescer à distância, né? Um Obi-Wan que arranjou um emprego ali cortando carne, meio de açougueiro, né? E ele tá vivendo uma vida normal, observando ali o desenvolvimento do Luke à distância. E é super bacana a gente ver um Luke pequenininho brincando, né? Um Luke fazendo as coisas assim. Eu achei super legal, porque nós temos diversas áreas da vida do Luke, aí, diversos pedaços da vida do Luke mais pra frente, então agora a gente vai ter o último pedacinho, né, que é o Luke criança, né, mais ou menos ali na idade que nós encontramos o Anakin no episódio 1. Então, mais uma vez, né, as coisas às vezes não são idênticas, né, não se espelham, mas elas rimam, né, como ficou frase tão famosa aí no universo de Guerra nas Estrelas. E vamos lá, esse ambiente de Tatooine não é um ambiente legal, não é um ambiente bacana, porque, afinal de contas, o Império saiu por cima, né, no último momento que nós encontramos o Obi-Wan, né, o Império ganhou. Então o Império está tomando conta e tudo, e agora existe toda essa caça aos Jedi, né, existem os Inquisidores, né, então esses Inquisidores, eles são caçadores de Jedis. E basicamente, a gente vê esses Inquisidores entrando aí, andando por Tatooine, procurando mais Jedis, interrogando as pessoas e questionando, arrancando mão das pessoas e tal, né? Tem três, um sendo o Grão Inquisidor e 2 Inquisidores menores ali que acompanham ele, né? Como se eles fossem assistentes dele ali, né? Desse Grão Inquisidor. E provavelmente essa terceira irmã, né, a Reva, ela será o vilão principal e o antagonista principal do Obi-Wan nessa série. E eu já queria falar um pouco sobre vilão, né? Star Wars, né, sempre tem um problema de vilão, até porque a linha de corte ali é muito alta, né? O primeiro grande vilão de Star Wars é o Vader, né? Então é muito difícil você se equiparar ou colocar um vilão tão ameaçador, tão imponente, tão implacável quanto o Vader. Todos os vilões que vieram depois do Vader sempre caem antes, sempre eles são fracos, né, se comparados ao Vader. É muito, muito difícil, se não impossível, você colocar um outro vilão ali no mesmo patamar, né? Eles conseguiram ali com Moff Gideon, né, em Mandaloriano, mas foi um evento à parte, porque todos os outros vilões sempre se tornam um pouco menos interessantes, se não muito menos interessantes do que o Vader, né? E esses 3 que apareceram aí logo nesse primeiro episódio me soam que vão nesse caminho também de não serem vilões que funcionam, que não sejam tão ameaçadores, que não imponham tanto respeito assim, né, que não coloquem tanto medo, que não sejam um empecilho tão grande para os heróis, né, para o Obi-Wan, né, no caso. A principal, que é essa Reva, ela não me impôs medo, não me impôs aquela sensação de nossa, tá aí um vilão que vai dar problema. E o Grão Inquisidor, eu não gostei da voz do cara, eu achei uma voz normal, né? Os vilões de Star Wars, né, eles sempre têm vozes, né? Veja a voz do Vader, né? Uma das vozes mais icônicas do cinema. Então, assim, é muito difícil eles irem junto, né, eles acompanharem, andarem no mesmo páreo ali com o Vader. Então é um problema no DNA de Star Wars, né, e eu acho que Obi-Wan vai pro mesmo caminho. Vamos ver como é que eles vão desenvolver os vilões, talvez melhorem, mas vamos ver.
uma surpresa interessante aí é justamente que enquanto nós pensávamos que o Obi-Wan vai acompanhar a história do Luke, né, ele vai acompanhar, na verdade, a história da Leia, porque a Leia aparece, é uma menininha, assim, super bocuda, super respondona, super esperta e inteligente, então já mostra ali como que essa personagem vai chegar onde nós conhecemos da Leia, né, ela não se tornou uma senadora, não se tornou uma pessoa politicamente importante do nada, ela desde pequena já era uma pessoa esperta e foi educada para ser uma pessoa esperta, né? Então ela sempre tem respostas, ela deu uma resposta pro priminho dela ali que o coitado não voltou mais pro episódio, né? Foi pro quarto dele pensar no que ele fez, né? Então, assim, é uma personagem que me comprou logo de cara, assim, a menininha que faz a Leia é super bacana, e é legal porque nós iremos acompanhar a história dela. Obi-Wan se coloca ali como herói relutante, né? Porque a Leia, o grande estopim da história é que a Leia é raptada, né? Logo de cara por ninguém menos que o Flea, né? O baixista do Red Hot Chili Peppers veio e levou a Leia embora. Então o Flea aparece. Ok, mais um vilão que é difícil você levar muito a sério, né? Porque o Flea é um cara super bom astral, assim, um cara super legal, um cara super alegre, né? Que tá sempre fazendo coisas bacanas, aí você olha pra ele assim, você não consegue muito imaginar ele como vilão, né? A não ser um vilão cômico, né? Então, mais uma vez, o problema de vilões aí que Star Wars enfrenta, né? Mas, enfim, ele consegue raptar a Leia, depois nós vamos descobrir no finalzinho do episódio que a mando dessa Inquisidora Reva, né? Então ela tá ali trabalhando por trás. Qual é o final, o objetivo final dela, a gente não sabe. A gente sabe que ela tem uma obsessão pelo Obi-Wan. Ela quer achar o Kenobi de qualquer jeito. Porque ela quer levar pro Vader, porque ela quer crescer no ranking, porque ela tem uma vingança pessoal, porque no comecinho aparecem os padawanzinhos ali no meio da Ordem 66 sendo caçados ali, né, dentro do Templo Jedi. E existe uma menininha ali que é muito a cara dela, né? Então, será eles já estão programando ali que a menininha que estava no Templo Jedi se tornará a Inquisidora Reva, né? Talvez seja a história que eles estejam contando, né? Então existe ali um passado entre os dois. Talvez seja isso. Vamos aguardar para ver. Então coloca ali o Obi-Wan como um herói relutante, né? Não, eu não sou mais o homem que eu fui 10 anos atrás, eu não faço mais isso. Inclusive aparece um outro Jedi ali que encontra com o Obi-Wan, né, e vem pedir ajuda, né? E o Obi-Wan fala, não, olha, enterra o seu sabre na areia e vive uma vida normal, some, desaparece, né? E o cara falou, cadê você, né? Onde você tá? Você era um grande herói, você foi um grande general, né? O que aconteceu, né? Então eles colocam ali o Obi-Wan como esse herói relutante, tipo, não vou mais fazer isso, né? E é justamente a Leia esse rapto da Leia que faz com que o Obi-Wan saia de ser recluso para voltar para uma última batalha, né? Para salvar a Leia mais uma vez. Aí eu tenho algumas questões a serem levantadas, né? Primeiro, em relação a esse herói relutante, né? Mais uma vez, essa produção atual de Star Wars está colocando sempre os nossos heróis, né? Como esses caras que têm que ficar reclusos e têm que achar que a Ordem Jedi desapareceu. Eles já fizeram isso com o Luke, né? E agora eles estão repetindo com o Obi-Wan. No caso do Luke, eu acho que não fazia o menor sentido, né? Porque o Luke, no final do episódio 6, o Luke sai como um herói, né? Ele venceu, né? O Luke é o vencedor no final da história dele. Já o Obi-Wan, não. No final da história dele, no fim do episódio 3, ele sai derrotado, né? Então faz mais sentido o Obi-Wan ser relutante em voltar, ser esse cara que criou ali uma barreira e não quero mais voltar para ação, eu quero viver aqui isolado, um ermitão no meio do nada. O Luke não fazia sentido, né? O Luke saiu como herói, ele deveria ter continuado como herói até que existisse uma outra coisa em tela, não fora de tela. Não acontece nada fora de tela, né? Eles têm que mostrar as coisas, né? Então, enfim, o Obi-Wan a gente sabe, ele saiu derrotado do final do filme, então agora faz sentido que ele esteja ainda nessa situação de derrota e que
com o passar dessa série, ele vá retomando a forma antiga, ele retorne ao posto de herói, retorne ao posto de grande mestre, que vai salvar tudo, que vai resolver a situação, faz sentido pro personagem. Isso eu achei bem bacana. Agora, em relação à relação entre a Leia e o Obi-Wan, né, no começo de Guerra nas Estrelas, né, o que veio a ser chamado de episódio 4 depois, a Leia fala: Obi-Wan, você é minha única esperança, tá, não sei o que lá. Ela fala que como se ela nunca tivesse encontrado com o Obi-Wan, né? O Obi-Wan é um cara que lutou nas Guerras Clônicas com o pai dela, ao lado do pai dela, e acabou. Ela meio que conhece por lenda, por história, por fama, né? Então, agora o Obi-Wan vai resgatar a Leia. Ela não vai lembrar depois quem foi o Obi-Wan. Ela já é grande o suficiente, né? Uma menina de 10 anos, se ela foi raptada, vai ser um trauma na vida dela, por mais, né? E ela é uma menina esperta, né? Ela sabe o que está acontecendo ao redor dela. Então, se o Obi-Wan resgata a Leia no final da série, como que ela não vai lembrar do Obi-Wan lá na frente? Eu acho que seria interessante se o Obi-Wan fosse pivô ali da salvação da Leia, mas ele em si não executasse o resgate. A Leia não se encontrasse com o Obi-Wan em ponto algum dessa série. Da mesma maneira que eu não sei se eu quero que o Obi-Wan se encontre com o Vader nessa série. Eu acho que eles não têm que se encontrar. O Vader tem que... Obviamente ele vai aparecer, ele tem que aparecer ali com os Inquisidores, tem que aparecer fazendo as coisas de Vader, mas ele não tem que encontrar com o Obi-Wan. Eles não têm, na minha opinião, eles não têm que se encontrar antes de Guerra nas Estrelas, o episódio 4, A Nova Esperança. Eu acho que eles têm que se encontrar de novo somente ali. Vamos ver como é que a série vai desenvolver isso. Tomara que eles não se encontrem. Eu acho que seria uma escolha muito ruim se eles colocassem os dois personagens frente a frente. Com o Luke, eu acho que ele tem que talvez se encontrar de passagem, assim, até porque o Obi-Wan tentou dar uma navezinha ali pro Luke e o tio Owen foi lá e jogou a navezinha de volta, né? Só que lá em episódio 4 a gente vai ver o Luke brincando com essa navezinha. Então, de alguma maneira, essa navezinha tem que chegar ali pro Luke. Se o Obi-Wan vai entregar diretamente pra ele, ou ele vai simplesmente dropar ali no quartinho do Luke ali ou ganha uma navezinha de novo, vamos ver, né? Meio que ficou subentendido ali que o Obi-Wan passou ali na casa do tio Owen e da tia Beru para deixar aquela navezinha, né? Vamos ver, ficou subentendido, mas eles não mostram. Vamos ver como é que isso vai se desenrolar mais pra frente. Num geral, eu achei um episódio morno para ser um primeiro episódio, um episódio de abertura. Tirando aquela abertura que é um flashback ali dos primeiros filmes, né, do passado do Obi-Wan, que é uma abertura genial de série, né, dessa minissérie Obi-Wan Kenobi. Eu achei uma abertura fantástica e já desemboca ali no começo da série em si. Achei fantástica essa abertura. Tirando isso, eu achei um episódio morno. Eu achei que podia ser mais, eu achei que podia ter mais explosões, mas eles lançaram 2 episódios juntos, né, simultaneamente. Então agora eu vou assistir o segundo episódio e eu volto com as opiniões a respeito do segundo episódio. Talvez tenha esse tempero a mais que eu senti faltando no primeiro episódio, talvez ele esteja todo concentrado no segundo. Vamos ver como é que as coisas vão acontecer. Então, obrigado por me aturar por mais um episódio e nos vemos no futuro.